Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição de número 10 deste trimestre. 1 Coríntios capítulo 13. Amor, caminho excelente. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. A leitura bíblica para estudo está em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 13. A verdade prática nos diz que sem amor, o exercício de qualquer dom do Espírito se torna inútil. Na introdução do nosso comentário, lemos que, ao introduzir o capítulo 13 falando surpreendentemente sobre a excelência do amor, como que abrindo um parênteses entre os capítulos 12 e 14, que instruem sobre os dons espirituais, Paulo está ensinando que o propósito de Deus para os dons espirituais é que eles sejam exercidos com amor. Uma vez que os dons são expressões de poder, seu uso indevido pode produzir resultados desastrosos. Essa inversão acontece quando a pessoa que exercita o dom é glorificada em lugar do doador do dom. Falar em línguas é dom. Controlar a língua é fruto. Por isso é necessário o amor. Paulo chama o amor de caminho sobremodo excelente. É um caminho muito mais elevado e excelente. É exatamente porque guarda os cristãos desse egoísmo. Em nosso primeiro tópico, lemos que sem amor nada vale. Nos primeiros 3 versículos deste capítulo, Paulo não está falando um poema sobre amor para ser lido em casamentos. Muito pelo contrário. Quando Paulo fala sobre amor, ele está falando para uma igreja que estava em pé de guerra, a igreja de Corinto. Ela estava dividida em facções, em panelinhas, em vários grupos, e é para essas facções, é para essas panelinhas que Paulo mostra que a solução para todos era o amor. Como pode uma igreja se gabar de grandes feitos, de grandes dons espirituais, se ela está tão longe do que Deus é?
De que servem os dons se não tem amor? O primeiro item nos fala sobre as línguas. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Quem já se irritou quando o baterista se empolga no culto? Bate os pratos da bateria com tanta intensidade que irritam os ouvidos. Quando os metais da bateria acabam fazendo um barulho tão estrondoso que acaba incomodando, acaba irritando. É a essa situação que Paulo está se referindo quando ele usa uma comparação ao dizer: sem amor é desse jeito, é apenas barulho que incomoda. Aquele que fala em línguas, mas não demonstra amor para com os outros, é comparado a um símbolo que retine, ou seja, a um metal que faz barulho, que é ouvido de longe, mas que não tem nenhum significado em si mesmo. É como um prato enorme sendo agredido e gerando um barulho ensurdecedor que não edifica a ninguém. A intenção de Paulo, ao se expressar desse modo, é produzir imagens grosseiras e desagradáveis na mente de seus leitores para que eles entendam como seu comportamento está soando da mesma forma ruim, terrível, e pode perturbar mais do que abençoar. Quantas pessoas em nosso meio, principalmente no nosso meio evangélico, pentecostal, que tem muito poder, muita unção, mas pouco amor, e acabam sendo muito barulho, mas com pouca substância espiritual. No segundo item, vai falando sobre profecias, ministério e fé. Paulo diz o seguinte: ainda que eu tivesse ou tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência aqui no sentido de conhecimento, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Profecias são muito importantes. Elas servem para edificar o corpo de Cristo. Mas como isso pode acontecer com profetas vazios? Ou seja, profetas que não têm amor. Ainda que recebesse o maior dos dons do Espírito, a capacidade de ouvir a voz de Deus, entender essas revelações, comunicar essas verdades e demonstrar um nível de fé que evoca o poder de Deus, nada disso vale se não tiver amor. Não é à toa que de tempos em tempos vemos grandes homens e mulheres da igreja caindo em pecado, caindo em tentação, suas carreiras espirituais decaindo, apostatando da fé. Por que isso acontece? Porque a soberba acaba tomando o lugar do amor e o passo seguinte é a ruína espiritual, a ruína física. A ideia aqui do apóstolo Paulo não é anular os dons espirituais. Veja que Paulo não está dizendo algo do tipo: os dons espirituais vão cessar, os dons espirituais não são mais necessários. Não é isso que ele está dizendo. Ele continua batendo na tecla que esses dons são importantes, mas ele está mostrando que o amor é muito mais importante do que esses dons. Fica claro que os dons devem ser exercidos com amor, e não somente amor, mas também decência e ordem. Esses dons, eles não dependem da pessoa, mas do Espírito. Portanto, o Espírito de Deus nos concede esses dons e nós temos que saber utilizá-los com amor, decência e ordem. Terceiro item do primeiro tópico vem falando sobre bens e autossacrifício. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Deus já deixou bem claro em sua palavra que ele não se importa com o sacrifício em si, mas com o coração do adorador. Veja, por exemplo, o rei Saul. O rei Saul fez os seus sacrifícios, porém Deus não aceitou. O primeiro filho de Adão e Eva, Caim, também ofereceu sacrifícios a Deus, mas não foi aceito. Por que eles não foram aceitos? Porque as suas intenções eram más. As suas intenções não agradaram a Deus. Então Deus não se deixa comprar por sacrifícios. Deus não se deixa levar por respeitos humanos. Paulo esclarece que abrir mão de todos os bens aos pobres, como sugerido ao jovem rico por Jesus, ou até sacrificar a sua própria vida, sem amor, é um ato sem proveito algum. Porque o ato de Deus foi dar o seu único filho, Jesus. Porque esse ato foi tão poderoso? Por causa do amor. Não foi simplesmente mandar o seu filho para morrer por nós. Ele fez isso por amor, por nos amar.
O que fica bem nítido nesses 3 primeiros versículos é que os mandamentos de Deus ainda se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou. Porque talvez se nós fôssemos amar o próximo como amamos a nós mesmos, poderíamos falhar. Então Jesus, ele coloca, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha só a diferença. Então é nesse resumo que reside toda a essência da vida cristã, o amor. Segundo tópico da lição, o amor resolve tudo. O que o amor é? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Paulo passa a descrever o que é o amor. Ele tenta demonstrar que os problemas dentro da igreja de Corinto estavam acontecendo porque eles não estavam agindo em amor. Paulo lista 18 características do amor. Olha só, 18. 18 é 6 vezes 3. 6, o número do homem, 3, o número da trindade. Ou ainda, 9 vezes 2. 9, o número de dons do Espírito Santo, o número de frutos do Espírito, e 2, representando a dupla natureza humana, material e espiritual. Então, dentre essas 18 características, destacaremos 10 delas que qualificam o que o amor é. Primeiro, ele é paciente. Mesmo quando eu sinto forte desejo de me expressar ou decidir, com a ajuda do Espírito Santo, decidindo amar, eu exercito a paciência, demonstro o domínio próprio diante das provocações ou diante das tensões criadas pelas pessoas ou situações. A paciência, em outro momento, Paulo vai escrever que a paciência ela é produzida pela tribulação. Nosso amor é testado pelas tribulações. Deus permite que as tribulações e dificuldades venham para nos testar, para de alguma maneira provar em nós a nossa fé e também para produzir paciência. Quantos cristãos que oram, Senhor, dá-me paciência, e acham que isso vai acontecer do dia para a noite. Deus, para produzir paciência em nós, Ele enviará as tribulações para que elas produzam paciência em nossa vida. E aí é que entra o amor. O amor se mantém firme, apesar de qualquer oposição, dificuldade ou adversidade. O amor é benigno. Mesmo quando me tratam mal, eu trato bem. A ideia é vencer o mal fazendo o bem. Quando de alguma maneira nos tratam mal, qual é a nossa reação? Tratar mal também. Procurar a vingança, procurar nos vingar, procurar dar o troco. É isso que a nossa natureza humana quer fazer. Queremos tirar a forra, queremos que o anzol faça curva. Porém, o amor nos ajuda a sermos benignos. A nossa tendência ao sermos tratados mal é nos tornarmos malignos. O amor nos ajuda a não cair nessa armadilha, nos ajuda a ser benignos. O amor é bondoso, é compassivo, atencioso e agradável, até com quem não merece. O amor regozija-se, se alegra com a verdade, mesmo que mentir pareça ser mais fácil. O amor se alegra com o conhecimento da verdade, pois a verdade liberta, como o próprio Jesus falou no Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O amor tudo sofre, mesmo quando as decepções são esmagadoras. O amor suporta, o amor aguenta, o amor é tolerante. O amor sofre, mas ele não perde a esperança. O amor guarda a perspectiva do Espírito Santo na possibilidade de mudança, mesmo que essa possibilidade seja tão pequena que pareça não existir, mas o amor consegue suportar. O amor tudo crê. Mesmo que os outros não creiam, eu devo manter a minha fé. A fé em Cristo, a fé no poder transformador do Evangelho, a fé na ação do Espírito Santo que é capaz de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. E, finalmente, o amor tudo espera, mesmo que a esperança de todos já tenha morrido. O amor aguarda o cumprimento do plano de Deus. O amor tudo suporta. Abrir mão de privilégios em favor dos irmãos, especialmente quando pensamos que não podemos mais suportar certas pessoas ou circunstâncias. O amor nos ajuda a suportar. E o mundo está cheio de pessoas insuportáveis,
pessoas que nós daríamos de tudo para nos afastar delas, pessoas que o nosso impulso é arrumar as nossas malas e sair de perto dessas pessoas. Elas são pessoas terríveis, intragáveis, pessoas ruins, pessoas más, pessoas tóxicas. Mas o amor nos ajuda a suportá-las. O amor permanece firme diante do sofrimento. Essas são as características tão importantes. As próximas 3 características serão estudadas no final da lição. O amor jamais acaba, o amor permanece, o amor é o maior. Mas vejamos o que o amor não é. Ele não se alegra com a injustiça. Veja 8 características que demonstram o que o amor não é. Primeiro, o amor não é ciumento. Ele não arde em ciúmes. Especialmente quando percebo que outros têm se destacado mais do que eu. A nossa tendência é ter ciúmes, é ter inveja. Não é certo nem amoroso fomentar a rivalidade, cobiçar a vida do próximo. Isso é sinal de insatisfação com o que Deus tem lhe dado. Pois bem, o amor, ele nos ajuda a não desenvolver esse ciúme, essa inveja. O amor nos ajuda a estarmos alegres pelo sucesso do outro, mesmo que esse outro não seja alguém tão próximo a nós, alguém tão querido como nós, mas nós nos alegramos com o sucesso daquela pessoa e não ficamos ardendo em ciúmes pelo sucesso dela. O amor não se ufana, ou seja, o amor não vive se gabando, o amor não vive ostentando. Mesmo quando eu tenho vontade de contar para todos as minhas realizações, o quanto eu faço, o quanto eu realizo, mas o amor, ele funciona como um freio para que eu não viva me ensoberbecendo, não viva me gabando, ostentando aquilo que faço. O amor não glorifica a mim mesmo, ele honra ao próximo e glorifica a Deus. E isso é um traço muito importante da pessoa que tem um amor, já que a tendência humana é justamente nos orgulharmos, nos gabarmos das nossas realizações, sejam elas quais forem. O amor não se ensoberbece, mesmo quando penso que estou com a razão. O amor não é altivo, ele não tenta dominar os outros. Ele se preocupa mais em dar e não em afirmar-se, em ser servido. O amor não se conduz inconvenientemente, ele não age de forma inconveniente, mesmo que isso possa trazer atenção para mim. O amor não constrange os outros, o amor recebe os outros, faz com que os outros se sintam bem, se sintam acolhidos. O amor não procura seus próprios interesses, ou seja, ele procura servir ao invés de ser servido. O amor nos ajuda a sermos alegres quando somos úteis ao outro, quando ajudamos ao outro, mesmo quando não temos nada a ganhar com aquilo, mas o amor nos ajuda a estarmos cheios de alegria porque servimos ao próximo. Quando servimos ao próximo é como se estivéssemos servindo ao próprio Deus. O amor não se exaspera, ou seja, o amor nos ajuda a controlar a nossa ira. O amor nos ajuda a não sermos pessoas de pavio curto. Mesmo quando tentam me provocar, não devo me exasperar. A ideia é não ser uma pessoa melindrosa, uma pessoa que está armada já por dentro, predisposta a ofender. Existem pessoas que são como um barril de pólvora só esperando uma fagulha para explodirem. Pois bem, o amor nos ajuda a não explodirmos. O amor nos ajuda a mesmo nos indignarmos, e às vezes nos indignamos de forma justa, mas ele nos ajuda a nos conter. O amor não desiste de treinar outros na justiça, mesmo diante de falhas e provocações. O amor não se ressente do mal. É o grande perigo de me tornar prisioneiro do meu próprio ódio. O amor decide não levantar ofensas passadas, já cobertas pelo perdão. Mesmo quando o outro não se arrepende, mesmo quando o outro não quer nos perdoar, mas que nós possamos nos perdoar. Não deixar que as ofensas que foram lançadas contra nós nos tornem pessoas azedas, rancorosas, cheias de mágoa. O amor não se alegra com a injustiça, ou seja, o amor não fica feliz com a desgraça do próximo. O mundo está cheio de pessoas que não podem saber da desgraça do outro, que riem,
riem, gargalham pela desgraça, pelo mal que aconteceu ao outro. Mesmo que a outra pessoa mereça aquele mal que está sendo causado a ela, mas o verdadeiro amor nos ajuda a não se alegrar com a desgraça do outro, mesmo que esse outro mereça cada centavo de sofrimento que ela está passando. Só o amor pode fazer isso em nós. Aplicação prática do amor, item 3. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se pegarmos o que já estudamos no capítulo 6 desta carta, o contexto do litígio, da briga entre os irmãos fora da igreja, o que deveria ter acontecido se o amor fosse o caminho seguido pelas partes? Teriam resolvido os litígios e provavelmente não haveria aqueles monte de processos entre os irmãos, caso eles fossem pacientes, bondosos uns com os outros, não arrogantes, não soberbos, se não buscassem os próprios interesses, se não guardassem tanto rancor pelos erros uns dos outros, se eles sofressem o dano, suportassem o dano, se eles crescem na ação do Espírito Santo nas vidas uns dos outros, se crescem que Deus está cuidando de tudo e de todos, se eles esperassem em Deus, se suportassem uns aos outros. Aplique o amor a todos os problemas da igreja de Corinto e fica muito claro que eles tinham todos os meios para resolver os conflitos através do amor. Agora, estenda isso para cada igreja, cada congregação, cada ministério nos dias de hoje. Quantos problemas que havia na igreja de Corinto que também existem nas nossas igrejas hoje? E qual é a solução para todos eles? É o amor. Nós temos os mesmos recursos para evitar ou solucionar os problemas. Terceiro tópico, o amor é maior que tudo. Primeiro item, os dons passam, o amor não. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência ou conhecimento, passará. Há quem use esse versículo da forma errada, querendo dizer que por causa do amor não há mais necessidade dos dons espirituais. Os cessacionistas usam muito esse texto, mas não é isso que ele está querendo dizer. O que Paulo está transmitindo é a seguinte verdade, que os dons espirituais são bênçãos de Deus para nós. É uma demonstração do seu reino, visando ao crescimento e desenvolvimento espiritual do seu povo. Mas esses dons um dia terminarão. Quando Jesus voltar, quando nos tornarmos plenos nele, não precisaremos mais dos dons. Porém, o amor permanecerá. É isso que Paulo está querendo dizer. O amor, ele ficará para sempre. Os dons um dia terminarão. Amor é sinal de maturidade. O amor será a régua, a forma, os usos e costumes do céu. Por isso, o amor deve ser preservado e praticado desde já, nos preparando e amadurecendo para aquele dia. Segundo item, sinal de maturidade. Paulo escreve que quando ele era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando chegou a ser homem, desistiu das coisas de menino. Chega um momento que Paulo usa essa expressão querendo se referir às coisas de menino, às coisas de criança. Egoísmo, exclusivismo, imaturidade, falta de pensamento a longo prazo. São coisas de menino. Ele abandonou essas coisas porque quis buscar outras maiores. O amor caracteriza a vida de um discípulo de Cristo que é um adulto espiritual. E de que forma? Amando os outros com o amor que Deus já derramou em seu coração. Terceiro item. O amor jamais acaba. É o dom maior. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. O texto apresenta o amor junto com a fé e a esperança. O apóstolo Paulo, com isso, afirma categoricamente: desses três, o maior é o amor. Isso acontece porque a fé e a esperança apontam para o amor. Se observarmos o capítulo da fé, Hebreus capítulo 11, perceberemos que a fé é a certeza absoluta das coisas que se esperam. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Temos certeza absoluta que o amor permanecerá. O amor vencerá no final. E isso nos traz esperança, porque o amor é maior até mesmo do que a fé e a esperança. Pode até terminar a fé, pode até terminar a esperança, mas o amor jamais acaba.
O contraste paulino entre a natureza temporal dos dons espirituais e a natureza eterna do amor revela uma característica impressionante. O amor jamais acaba, ele nunca termina. Por isso, o amor é bom e firme alicerce para todos os nossos atos, inclusive como sustentáculo da família. Concluímos com a aplicação pessoal. O propósito de Deus para os dons espirituais é que eles sejam exercidos com amor. Portanto, que possamos colocar em prática essas tão maravilhosas lições em nossa vida, em nossas igrejas, em nossos ministérios. Com isso, chegamos ao final deste resumo da lição número 10. Você comenta, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.